Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias, Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos percorrer o texto do 13 ao 19. Efésios capítulo 4, do 13 ao 19. Só recapitulando, né, gente? Nós falamos na semana passada a respeito daqueles dons, né, que se manifestam como habilidades que Deus tem dado aos que fazem parte da sua igreja, e sobre como tudo isso tem como propósito último a edificação do corpo, né? Eu acho importante frisar isso porque muitas pessoas acabam acreditando que as habilidades, os dons especiais que nós podemos receber pelo Espírito Santo, eles poderiam servir de alguma maneira como uma ostentação que garantisse que eu fosse mais espiritual do que os demais, ou que fosse possível usar como uma medida de fé. E não é bem por aí que funciona, né? Não importa em qual vocação nós estamos, em quais dons nós estamos sendo abençoados por Deus, o que importa é que cada um faça tudo aquilo que for possível para a edificação do corpo de Cristo, né? Essa é a ideia. Então não há ninguém que não tenha recebido nada que não pode ser ministrado ou repartido na vida dos seus irmãos, e não há ninguém também que saiba tanto ou que tenha tantas habilidades que ainda assim seja um ser aí tão espiritual que a gente já vai tratar como se fosse um anjo na vida da igreja, né? Lembrando que Paulo, que é um cara que até em certa circunstância dá uma esnobada e fala assim: vocês podem pegar aí os dons que vocês têm e vocês podem ter certeza que eu ainda tenho mais do que vocês. Mas mesmo ele fazendo isso, toda vez que ele começa suas cartas, ele se apresenta em humildade, né? Ele faz questão de não se colocar como aquele que é melhor do que ninguém. Agora hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma conexão entre aquilo que falamos no capítulo 2 e 3, que é a ideia do corpo de Cristo, lembrando que nos capítulos anteriores Paulo enfatiza a ideia do corpo como sendo um só. Então não existe uma igreja para os herdeiros da promessa, lá os judeus, e outra igreja para aqueles que são de outras profissões de fé, grupo do qual nós fazemos parte, mas há uma só igreja. E se lá ele falou a respeito dessa unidade, depois ele fala a respeito das habilidades para edificar o corpo e dessa responsabilidade, aqui agora ele faz uma conexão entre as duas coisas de maneira bem prática. Então essa vai ser a temática do que nós vamos abordar no dia de hoje, tá? Rafa vai ler para nós, né? Então, por favor, do verso 13 ao verso 19. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. É isso daí, muito bom. Vamos lá, irmãos. Então, começando aqui no verso 13, né? O versículo aqui começa propondo a nós, nessa jornada de fé, nesta compreensão de que recebemos todas as habilidades que recebemos para a edificação do corpo, ele invoca o conceito da unidade da fé. E a unidade da fé é um conceito muito interessante de se falar, né? Porque muitas pessoas hoje querem ter uma fé personalizada. Muitas pessoas hoje invocam a ideia de que o que importa é eu estar bem com Deus. E se a minha espiritualidade com Deus está resolvida, o resto do universo, literalmente, que se dane. Os irmãos que se dane. Se as pessoas não entendem, não é problema meu. O que interessa é que eu estou fazendo de todo coração para Deus. Mas, gente, isso não é possível.
Isso não faz sentido nenhum, porque se Deus realmente nos considerasse em perfeita unidade com Ele, da mesma maneira que Jesus disse, que é um com o Pai, a ponto de você poder olhar para Jesus e ver o Pai sem sombra de variação, então não faria sentido que a gente permanecesse vivo. O mais lógico seria que Deus nos levasse logo para a sua glória, né, que a gente morresse quando reconheceu Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí acabavam todas as dores. Se nós permanecemos nessa jornada e Deus tem motivos para nos manter da forma que nós estamos, isso tem que ser cumprido exatamente nesse esforço da busca pela unidade da fé. E a fé tem um mistério, é uma coisa muito interessante. Nós falamos muito sobre isso aqui em diversas ocasiões, de muitas formas, né? Talvez a mais legal que eu me lembre, né, das maneiras que nós falamos sobre fé aqui, é sobre como Deus pegou a sua revelação, a sua graça, a sua misericórdia, e Ele dividiu em infinitas pequenas porções, e Ele depositou na vida de cada um de nós. A fé também é assim. A fé é uma referência, mas nós só chegamos à plenitude da fé quando nós juntamos a fé de cada um, e então nós celebramos aquilo que foi dado para nós, e não aquilo que foi dado para mim. Muita gente está confundindo crença com fé. E o que é a crença, né? A crença, às vezes, é uma convicção de natureza pessoal, que a pessoa, às vezes, deseja verdadeiramente que aquilo aconteça, que aquilo seja realidade. Isso, às vezes, até tem uma aparência, né, de uma verdadeira religiosidade, de um serviço a Deus, de um coração íntegro. Mas, meus irmãos, não dá para a gente servir Deus do jeito que a gente quer. Não é assim que funciona. Se fosse para fazer do jeito que a gente quer, não precisava ter vindo Cristo para interferir na nossa história. Então, não é tão folgado assim. O caminho continua estreito, a porta continua estreita, e literalmente nós precisamos compreender que a maneira pela qual Deus deseja que a gente caminhe é o jeito que Ele deseja, é o jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é junto, unidade de fé. Então Jesus não morreu por você. Jesus morreu por nós. Isso faz uma diferença. Porque a gente fala isso o tempo todo. A gente começa a falar para todo mundo que encontra na rua, né? Não, Jesus te ama. E de fato Jesus o ama. Mas Jesus não ama a jornada solitária dessa pessoa. Jesus não ama essa pessoa se essa pessoa rejeita a sua noiva, que é a igreja. Então não tem como. Você vai dizer assim, a pregação então do evangelho não é para todos. É lógico que é para todos. Só que muitas pessoas se desqualificarão exatamente porque elas não querem viver em unidade. Elas querem viver uma jornada solo, sozinha, de espiritualidade. Elas acreditam que podem servir a Deus e desde que elas estejam fazendo aquilo que elas entendem, está tudo certo. O resto do mundo, literalmente, que se exploda. Então, meus irmãos, a fé é uma porção limitada da verdade que foi dada também como dom de Deus aos homens. Agora, nós que recebemos essa porção de fé, se nós queremos crescer em entendimento, em graça, em misericórdia, se nós queremos crescer em toda a expressão de espiritualidade que a Escritura traz para nós, nós dependemos uns dos outros. Então não tem jeito. Nós falamos até no culto aqui de Natal, né, no domingo, eu tentei falar um pouco sobre como que nós buscamos muitas coisas em oração que às vezes a gente não está percebendo que Deus já deu. Deus depositou na vida uns dos outros aqui. Então pode ser que a gente está buscando alguma coisa, um dom, ou uma virtude, ou até mesmo um auxílio para algum problema de natureza pessoal, e o que acontece na maior parte das vezes é que Deus já deu isso. Só que nós não queremos tomar o remédio. Qual que é o remédio, meus irmãos, para todas as mazelas da existência humana? Essa é boa, hein? Essa é boa, porque... Não, Jesus beleza, mas vamos pensar de maneira mais prática. Porque a gente fala assim, você precisa de Jesus. Aí todo mundo, não, mas eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Então todo mundo quer o Jesus, que é o princípio ativo do processo. Mas tomar um remédio, sim. E o principal exemplo de unidade é andar junto. Andar junto. Você ama a Deus? Então agora mostra que você ama seu irmão. E, gente, viver em unidade é tomar o comprimido amargo.
Demais. É tomar um comprimido amargo. E você não quer tomar esse comprimido. A criança é uma coisa incrível, né? Toda vez que vai dar a vacina, meu filho começa a entrar em crise, né? Ele começa já a fazer as contas de que vai tomar a vacina. E vai tomar um remédio, ele pergunta, mas esse remédio é ruim? Então é uma coisa incrível, o como que a gente faz de tudo para tentar evitar o remédio, né? E às vezes a gente fala isso das crianças, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Aí você diz, mas a comunhão, essa unidade vai ser cura para tudo? Vai, meus irmãos. Quem está solitário, muitas vezes está solitário porque não quer a companhia daqueles que Deus está provendo. A gente quer selecionar as companhias. Mas a gente não quer ser irmão, ser amigo das pessoas que Deus tem provido. Quem reclama da família, literalmente não entende que é essa família que Deus te deu. E a família de Jesus também não era lá essas coisas não, viu gente? O testemunho que a gente tem nos evangelhos é exatamente dos irmãos de Jesus zombando dele, zombando do ministério. Só viraram crente depois que ele ressuscitou. E que crente que viraram, né? Agora a família mesmo não comprava briga, não abraçava, mesmo sabendo que o cara era Deus ali, né? A Maria guardava no coração, agora o resto não guardava não, punha para fora mesmo. E punha para fora de uma maneira muito ruim. O que mais, meus irmãos? Eu estou doente. Você está doente? Beleza. A cura está na comunhão. Porque é o lugar onde nós oramos, onde nós intercedemos, nós clamamos a Deus, onde nós nos ajudamos materialmente. Então é um absurdo entre nós, por exemplo, alguém precisar comprar um remédio que seja muito caro, e a pessoa ficar quieta. A gente se ofende até com isso. Porque o problema é nosso. O problema não pode ser só meu. A gente tem que abrir a boca. Que constrangimento é esse? Porque ou é família, ou sempre é, ou nunca foi. Então nós temos que abrir a boca. E para as doenças que não são tratáveis segundo a medicina? Meus irmãos, nós temos o quê? Consolo. A gente fica junto, a gente chora junto, a gente sente as dores junto. E essa é a cura. Então, não existe absolutamente nada que não possa ser tratado no ambiente da comunhão, da unidade. Mas principalmente a questão de se alcançar maturidade, se alcançar entendimento. Tudo que você entendeu de Deus pode ser realmente assim surpreendente. Se você pudesse encontrar com você mesmo há 10 anos atrás, esse você do passado se surpreenderia com o que você sabe hoje, né? Mas acredite, do mesmo jeito que Deus vem se revelando a você progressivamente, do mesmo jeito que você sabe mais hoje do que sabia ontem, isso acontece com todos nós e de maneiras diferentes. Agora, quando nós sentamos na mesa e compartilhamos todas essas coisas, meus irmãos, é rico o processo. É rico demais. Por isso que o principal da mesa não é a comida que a gente põe para dentro da boca, mas é o como a gente se permite ser alimento. A gente permite que aquilo que Deus tem falado com a gente comece a alimentar e sustentar o outro. Infelizmente, na sede de viver a individualidade, de tentar buscar só essa espiritualidade que não visa a unidade, muitas pessoas, quando juntam com os irmãos, estão desperdiçando tempo celebrando apenas o alimento físico, que alimento físico, meus irmãos, ele não sustenta para sempre. É diferente do alimento espiritual. A gente come e daqui um pouco a gente está com fome de novo. Ou às vezes até pior, nós estamos envenenando uns aos outros. Nós estamos pegando as coisas que há no nosso coração e aí nós precisamos ser muito honestos. Todos nós temos isso. Todos nós temos crítica, todos nós temos dificuldade com um irmão ou com o outro, isso faz parte. Agora, como nós nos posicionamos quando estamos reunidos como igreja? Então, quando eu vejo alguém falando mal do irmão, eu sou o cara que põe lenha ou eu sou o cara que faz aquilo que a Escritura diz que eu deveria estar fazendo? Mas esse cara ele fala mal de mim. Então, se ele fala mal de mim, eu deveria estar falando bem dele. Porque é para a gente abençoar quem nos amaldiçoa. Mas o nosso coração se inclina muitas vezes para o outro lado. Então, meus irmãos, lembrem dessa expressão aqui, unidade de fé. Lembrando que plenitude em Cristo só quando nós juntamos as porções de fé que foram repartidas entre toda a cristandade. Por isso que a unidade da igreja é tão importante. Não é só para acabar com as brigas, não é só para a gente
parar com a fofoca. Não, é porque nós conseguimos alcançar mais entendimento, mais maturidade. Isso é de natureza espiritual, tá? Então que a gente se concentre nessa ideia. Ainda no 13, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Então, o que é essa medida, essa perfeita varonilidade, né? Ou homem feito, ou varão perfeito, depende da versão que você está usando aí, né? Mais uma vez, está falando sobre esta maturidade que deve ser alcançada pelo corpo de Cristo, e não por cada um de nós. Porque muita gente pressupõe estar crescendo e se tornando mais parecido com Jesus na individualidade. Mas de que adianta uma mão parecida com Jesus se ela não está conectada ao resto do corpo e ela não está, então, representando tudo aquilo que o corpo deveria representar? Então não adianta. Nós não estamos fazendo a exumação do corpo, não é o Instituto Médico Legal para achar um polegar lá que parece com a identidade, com a digital de Jesus e falar, não, esse é de Jesus. Não, não é assim que funciona. É pela ação conjunta de todo o corpo que nós conseguimos expressar essa ideia de varonilidade, de medida da estatura completa de Cristo. Então muitas pessoas dizem assim, mas eu acredito que Cristo também acaba agindo de muitas formas e que a gente vai acabar encontrando Cristo em muitos lugares, se não a igreja. Irmãos, beleza, nós não temos dificuldade com esse conceito. Nós não estamos dizendo que Deus não dá os seus pulos e vai se revelando, ainda que parcialmente, de tudo quanto é jeito. Nós não estamos negando isso. Mas uma coisa é fato. Perfeita varonilidade, ou seja, imagem perfeita deste homem de Deus que é Jesus, é só na igreja. Nós não estamos aqui como uma opção religiosa. Nós não estamos aqui para ver se vai dar certo. Nós estamos aqui com uma responsabilidade. E a responsabilidade é a seguinte: se Cristo não for visto em nós, não será visto em lugar nenhum. Aquela desculpa clássica que a gente usa, né? Fala assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Ué, gente, que papo furado é esse? Se eu não ver Jesus em você, a partir da consciência de quem nós somos como igreja, eu vou ver onde? Olha para Jesus. Mas, gente, Jesus escolheu ser visto através da igreja. Aí você vê Paulo, né, falando com toda a autoridade. Ele fala, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você fala, não, mas esse cara é bom demais, né? Ou Paulo foi arrogante nessa. Não, muito pelo contrário. Ele não nega as suas dificuldades, as suas fraquezas. O que ele está dizendo é, me imitem em imitar Cristo. É isso que ele está fazendo. Agora nós queremos fugir. E por que nós estamos querendo fugir? Porque no final das contas, e é como a gente vai até encerrar esse conjunto de versículos aqui, vocês vão ver que nós estamos numa luta em que a gente está tentando poupar os nossos interesses, poupar aquilo que são as paixões da nossa carne. Porque há um instinto aí meio que natural na gente, né, de acreditar que é possível viver uma espiritualidade mais leve, mais suave. Uma espiritualidade onde eu consigo estar de bem com Deus, mas ao mesmo tempo viver do jeito que eu quero. Boa sorte para você. Isso não faz sentido, gente. Como eu já disse, não precisava de Jesus ter vindo se fosse para as coisas ficarem tão frouxas assim, como a gente está pressupondo. Não faria sentido. Né? Era mais fácil Deus, já desde lá do Antigo Testamento, virar e falar, não, gente, revoga esses mandamentos aí, cada um viva do jeito que quiser, depois quem for uma boa pessoa, eu vou dar uma estrelinha para você, e aí você vai passar no julgamento. Né? Aliás, não vai nem ter julgamento. Né? Seria muito fácil isso, né, gente? Mas não é assim que funciona, não é assim que o Evangelho traz a sua mensagem para nós. Então, que a gente entenda, viu, meus irmãos? Nós, quando estamos sendo desafiados à unidade da fé, que nos transforma pelo conhecimento do Filho de Deus, em homem perfeito, este homem não é um indivíduo, este homem é a igreja. Então, o crescimento tem que ser de todos nós. Se você acha que está aprendendo demais, está sabendo demais,
está sendo abençoado demais e de alguma maneira está sendo relapso para com tudo aquilo que Deus tem depositado na sua vida, em abençoar os seus irmãos, então você é o problema. Tenha certeza disso. E acredite, dá até para a gente se corromper com bênçãos de Deus, viu? Quando o coração está no lugar errado. Deus está fazendo da gente aquela caixa de madeira ali, o gasofilácio. Eu sempre critiquei, né, gente? Eu falava para a galera assim, que os caras... Eu odeio quando alguém cita Malaquias 3, verso 9 e 10 lá, para falar de dízimo. Porque o texto lá de Malaquias 3, ele tem um contexto um pouco diferente. O contexto é de que os sacerdotes administravam o dinheiro que era ofertado. Aí o povo vinha, trazia os dízimos, colocava no ofertório, no gasofilácio, e os sacerdotes roubavam. Então aquele texto não está falando para quem oferta, aquele texto está falando para os sacerdotes. E o que ele está dizendo é assim, por que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas? Olha como é que muda o texto, né? Então está falando para o sacerdote que roubava. E você acha que isso era novidade, né? Que isso é uma coisa que só acontece hoje? Está enganado. Deus levantou até um profeta para falar disso. E aí Deus fala, fazei prova de mim. Se vocês forem fiéis, se eu não vou fazer chover todo tipo de bênção sobre vocês. Vamos ressignificar esse texto agora dentro disso que a gente falou. Meus irmãos, nós somos o gasofilácio. E Deus está depositando todas as riquezas. Agora, sabe o que nós estamos fazendo? Quando a nossa vida é o gasofilácio que está recebendo as ofertas de Deus, nós estamos roubando Deus. E por que nós estamos... Eu não estou falando de dinheiro só, viu, irmãos? Porque dinheiro é a parte mais barata. Por que nós estamos roubando Deus? Porque Deus deposita em nós, e nós, ao invés de como classe sacerdotal, porque agora todos nós somos sacerdotes. Entre nós e Deus é só Jesus, não tem mais outro intermediário. Então o que acaba acontecendo? Nós, como classe sacerdotal, roubamos a Deus. Toda vez que a gente sonega aquilo que Deus colocou na nossa vida, que era para ser usado em benefício da unidade do corpo, em benefício do irmão. Até mesmo a nossa suposta caridade é uma tentativa de acalmar a nossa consciência religiosa. A gente faz a caridade com coisas externas, com o dinheiro, com os alimentos, com as roupas, mas a gente não quer colocar o nosso coração nesse processo aí. Complicado. Então agora, viu, Malaquias 3 dá para falar de dinheiro, de oferta e tudo mais, mas não dentro daquela perspectiva clássica que muita gente cita. É pior, né? Ficou mais caro, que agora a gente sabe que nós estamos recebendo as ofertas. Então não roube a Deus, tá? Toda vez que você priva o irmão daquilo que você recebeu, você está roubando a Deus. E tudo isso, meus irmãos, né? Essa unidade, esse crescimento, a medida da estatura completa de Cristo. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito dessa edificação? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes. Muitas pessoas também, não lendo o Novo Testamento em todo o seu panorama, pegam lá Jesus, que chega com as criancinhas perto dele, e fala assim, o reino dos céus é das criancinhas, né? E aí as pessoas viram e falam assim, já sei, quero ser uma criancinha. E aí o cara vira uma criancinha num tanto de coisa que ele já devia ser homem, já devia ser mulher, e fica sendo criancinha. Isso é muito ruim, gente. É para a gente ser como as crianças na malícia, é para a gente ser como as crianças no que se refere a não pensar o mal, a não articular o mal. E mesmo assim ainda tem que peneirar bem, né, gente? Porque sejamos honestos. A criança é pura? De jeito nenhum. Pecado original está em todos nós ali, desde que a gente nasce em pecado. Deus não salva as crianças pela sua pureza. Deus salva as crianças pela impossibilidade de que haja numa criança uma consciência clara de arrependimento para com aquilo que ela faz. Agora, à medida que a gente cresce, a gente se torna indesculpável. Quando a gente é criança, a gente erra e literalmente nem sente. Quando a gente cresce, nós não temos desculpa mais. Então, meus irmãos, que nós entendamos que nós não fomos chamados para sermos meninos em muitos aspectos da vida. Um deles é o entendimento. O entendimento. No entendimento, a gente tem que ser gente madura,
adulta, experimentada, gente que pode saber até pouco, mas do pouco que recebeu de Deus, sabe profundo, sabe com solidez, sabe? E isso pode parecer coisa boba, mas não é não, gente. Não é. Vocês nunca viram aqueles testemunhos, e não é testemunho fantasioso, não, é coisa que a gente já viu de gente assim que presenciou mesmo, né? De um cara perdido num lugar lá no interior da África, que eventualmente ele conseguiu uma página da Bíblia. E aí esse cara com uma página da Bíblia se tornou cristão, e com essa página da Bíblia ainda pregou para um tanto de gente. Aí você fala, mas como, velho? Eu tenho a Bíblia inteira e estou penando aqui, né? Então, esse cara sabia pouco, mas o pouco que ele sabia mesmo. Ele trabalhava como gente grande. Então, imagina um pastor com uma folha, que está lá há 10 anos pastoreando, todo sermão ele só tem uma folha de referência. Não é impossível, não é algo que está fora de cogitação. Então, não sejamos mais meninos inconstantes. Uma coisa típica, né, da infância é a inconstância. Só que na infância a gente ainda não suporta a pressão natural da vida, a pressão que faz parte da nossa jornada. Você pressionar um menino, o menino espana mesmo, desiste, tem que deixar o negócio, ainda está em aprendizado. Agora, nós não fomos chamados para sermos inconstantes. E sabe qual é o pior tipo de inconstância? É o que vem falando aqui em seguida. Diz aqui, ó, como que esses meninos inconstantes, né, vivem levados em roda por todo o vento de doutrina. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Então eles não são só levados, eles são levados e literalmente eles ficam andando em círculos. Passa o tempo, os anos correm e a pessoa não sai do lugar, não cresce em fé, não cresce em graça, não cresce em espiritualidade. Você conhece pessoas que às vezes sofrem com esse tipo de coisa? Nós conhecemos muitas. E dói, sabe? Porque é muito difícil. Se fosse só o objetivo, né? Só eu explicar para você uma coisa que o texto diz, seria fácil. Mas a gente estimular o outro a se tornar maduro é algo que só na comunhão mesmo é que a gente consegue. Não é tão fácil assim. Não dá para explicar o que é ser uma pessoa madura, porque as pessoas que não são maduras não conseguem nem entender. Então nós precisamos do quê? De referências. Nós precisamos ser maduros, que são inclinados para a vida uns dos outros, para que a gente tenha referência. Quando eu me converti, uma das coisas que mais me assustou assim na igreja, mas que ao mesmo tempo eram das mais legais, né, era ver as famílias estruturadas na vida da igreja. Isso para mim era surpreendente. E aí você diz assim, mas sua família é desestruturada? Não, minha família mantém uma aparência de que é muito bem estruturada, sabe? Mas os anos foram passando, e hoje, quando a gente assim acendeu a luz, nós descobrimos que tudo que você puder imaginar de ruim, nós temos lá entre os parentes. Juntar todo mundo, você pode pensar no que você quiser, desde coisas puníveis com cadeia, até outras que alguns pediriam até pena de morte e tal. Tudo isso a gente tem na família. É literalmente um circo. Família grande, então, é pior ainda, né? Aí ceia de Natal, né, irmãos? Que a gente nem junta todo mundo, junta alguns. É uma alegria e, ao mesmo tempo, um esforço. Porque se você não esforçar, você vai pensar assim, olha, quer saber? Eu nem quero ver esse povo mais. Porque cada um com seus problemas, né? É o sentido natural de todos nós. Aí, meus irmãos, o que acontece? Eu chego na igreja. Quando eu chego na igreja, o que eu encontro? Eu encontro filho, que é uma referência de filho. Mas o filho não errava? Lógico que errava. Todo mundo errava igual todo mundo erra. Eles tinham os mesmos problemas que existiam na minha família. Mas a postura diante dos problemas eram completamente diferentes. Completamente. Então isso me surpreendeu. Eu cheguei na igreja e aí eu falei assim, eu quero tratar o meu filho, o dia que eu tiver um filho, do mesmo jeito que eu vejo este pai ou essa mãe tratar esse filho. Eu quero fazer desse jeito. E aí é muito legal, porque uma vez que há uma referência, você agora olhando para essa pessoa, você faz de tudo para trilhar a jornada necessária para que essa referência se torne uma realidade na sua vida. Então é difícil demais, irmãos, porque a nossa inclinação natural é fazer o quê? Repetir os erros que nós cometemos no passado, ou que a nossa família cometeu no passado, e acredite, a gente faz exatamente aquilo que a gente odeia que fizeram com a gente.
É isso. 90% do trabalho dos psicólogos e psicanalistas aí é administrando você a enxergar que você está fazendo a mesma coisa que o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô fez com você e você odiava. Aí você se tornou exatamente essa pessoa, ou pior até, acredite. Isso também acontece. Então, meus irmãos, que a gente possa crescer, que a gente possa ir para frente, tá? Voltando aqui, eu falei do vento de doutrina. Há muitos ventos de doutrina espalhados por aí. Muitas pessoas dizendo assim, mas o jeito de ler isso daqui é assim. E as pessoas desprezam aquilo que não apenas faz sentido em todo o contexto da Escritura, como também elas desprezam que a nossa fé, com essa Bíblia aqui, tem 2000 anos de caminhada, gente. Então, se alguém falar para você que descobriu um negócio na Bíblia que ninguém nunca tinha reparado, desconfie. Desconfie mesmo. Isso é muito sério. Então, quer dizer que você é o iluminado que leu o negócio agora de um jeito que ninguém nunca foi capaz de ler? É muita arrogância isso. Uma coisa muito legal quando a gente pega para estudar a construção da teologia é que a gente descobre que todos os ventos de doutrina, todas as linhas heréticas que existem hoje, surgiram nos primeiros 2 séculos da igreja. Você acredita nisso? Nos primeiros 2 séculos. Em 200 anos, tudo que você vê de ruim hoje, alguém já tinha inventado antes. E nesses primeiros 200 anos, eles não tinham ainda a Bíblia compilada, como eu falei também na semana passada. Então esses irmãos trabalharam muito para manter a coerência da fé. Que a gente possa ter um pouco mais de humildade, tá? E que a gente não seja imaturo, inconstante, para ser levado por todo o vento de doutrina. Outra coisa que o texto ainda fala, né? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É muito legal aqui a ideia do engano, né? Na minha Bíblia aqui está a palavra artimanha. E vai ter muitas variações, dependendo da versão de Bíblia que você usar, aqui no verso 14 ainda, né? Quando fala da astúcia, da artimanha, dos homens que enganam fraudulosamente. Por quê? Porque, na verdade, é muito difícil traduzir a palavra que está no original lá em grego, tentando trazer o seu sentido completo, né? Agora, a palavra que está lá no original, que foi traduzida aqui na minha Bíblia como artimanha, né? Ela significa jogo de dados. E por que eles colocaram um jogo de dados? Porque era uma coisa comum naquela época, aquele cara que montava uma banquinha, chamava as pessoas na praça e fazia jogos de dados apostado e ele manipulava os dados. Por que ele fazia isso? Para ganhar dinheiro. Então ele enganava as pessoas, literalmente, para ter um benefício financeiro. Aqui o texto está falando a mesma coisa. Cuidado com o engano dos homens, né? Que com astúcia enganam fraudulosamente. Então tem muitas pessoas que conseguem derrubar aquele que crê em Cristo ou diz crer em Cristo e não está conectado nessa unidade, porque essa pessoa cai no truque. E vou falar um negócio para vocês, irmãos, não parece truque. É muito bem feito. A gente estava uma vez andando no centro de São Paulo, aí aparece um cara com um caixotinho de madeira, né? Ele põe um caixotinho lá, põe um pano em cima, aí ele vem com uma daquelas borrachinhas da Havaiana, a borrachinha que prende embaixo assim, e 3 copinhos. E aí ele põe debaixo, tampa o copinho, e aí ele move os 3 copinhos, e você aposta o tanto que você quiser. Se você acertar, ele dobra o seu dinheiro. Se você errar, o dinheiro é dele. E a hora que a gente estava passando, você estava nessa circunstância, Rafa? Você não lembra? Na hora que a gente estava passando, o ângulo que a gente estava passando, nós vimos como é que o cara fazia o truque. E ele, não é que ele roubou, eu acho até que ele merece o dinheiro dos trouxas ali, né? Mas não há a menor possibilidade de você ganhar desse cara. E é legal porque ele deixa você ganhar uma vez, deixa você ganhar 2 vezes, e a hora que você está lá para triplicar seu dinheiro, você perde tudo.
Na hora que o cara vai passar a mão no copo a primeira vez, ele segurava a borrachinha entre os 2 dedos aqui. Só que é muito rápido. Ele passava a borrachinha e começa a embaralhar os copos. Aí você tem a referência de onde você viu ela, mas ela já não está lá. Ela não está lá mais. Então não importa o quanto que o seu olho seja rápido, olhando de frente, você nunca vai conseguir manter o negócio. E a borrachinha presa aqui, do ângulo que a gente passou, a gente viu a borrachinha. E depois na hora, e ele também está marcando o copo onde estava, igual você também estava com o olho. Aí depois na hora de vai terminar, ele coloca a borrachinha em outro copo e coloca o copo em cima. Mas uma coisa assim, bonita de ver. E a hora que a gente viu, um dos caras que estavam com a gente virou e falou assim, tá nesse daqui. Aí o cara catou o negócio tudo e falou assim, você eu não autorizei a apostar. Porque ele percebeu que a gente derrubou o truque dele. Meus irmãos, eu vi gente perdendo dinheiro lá. Eu vi gente pobre perdendo dinheiro lá. E essas pessoas acreditavam, tiveram esperança que às vezes estavam fazendo a coisa certa, que aquilo era um investimento. Eu creio que na jornada de fé é a mesma coisa. É muita gente, sabe, acreditando que está fazendo a coisa certa e enfia os pés pelas mãos. Então cuidado, cuidado mesmo. Desconfie sempre. Na dúvida, que a gente seja conservador. Toda vez que aparece, sei lá, uma nova revolução, uma nova visão, que a gente pega e fala assim, quer saber? Eu vou ficar com aquilo que eu já sabia. Vou ficar com aquilo que todos nós já sabemos, aquilo que Cristo já falou. Aquilo que é o entendimento óbvio da Escritura. Fazendo desse jeito a gente não erra, tá? Então cuidado. Verso 15, ainda falando sobre como esse crescimento vai se dar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Meus irmãos, se Paulo está dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor, na minha Bíblia está até outra palavra aqui, viu? Na minha Bíblia está em caridade. E eu sempre tive crise porque as Bíblias, a minha não é, mas as Bíblias católicas, elas, na maior parte das traduções, principalmente o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, está a palavra caridade. Só que nós deformamos o sentido da palavra caridade. Caridade hoje o pessoal pensa que é dar as coisas para os outros, que é dar dinheiro, dar roupa, dar alimento. Caridade, no seu sentido original, é dar de si mesmo. É como se fosse uma das formas mais sublimes de amor. Porque dizer que ama é fácil, mas dar vida por alguém é uma expressão de amor extremamente interessante. Então, na minha Bíblia aqui, curiosamente, está caridade, na sua deve estar amor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, se vocês têm que seguir a verdade em amor ou em caridade, então pressupõe-se que existem muitas pessoas que podem estar no nosso meio, que creem na verdade, que seguem a verdade sem amor, sem dar de si mesmo. É gente que intelectualmente tem as respostas certas. Se você botar o cara na parede, fazer uma sabatina com ele, você botar ele lá igual no nosso acampamento lá, para participar da gincana, ele sabe responder todas as perguntas. Mas a vida dele não está nesse negócio. Então, meus irmãos, se a vida não está nesse negócio, está errado. Tem que rever aí esse processo, tá? E ainda no 15, né? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então não é para crescer individualmente. O crescimento pessoal é óbvio que tem virtudes. Todos nós temos que estar buscando também o crescimento pessoal. Toda vez que a gente estuda, nós estamos crescendo pessoalmente. Você está agregando alguma coisa. Mas, meus irmãos, o crescimento mais importante aqui é o crescimento que está conectado em Cristo, ou seja, no corpo, né? Este crescimento é o crescimento mais valioso que existe. E aí, verso 16, Paulo aqui exalta a figura do corpo, né, na sua maneira física, de uma maneira muito interessante, de uma maneira genial. Ele fala, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então ele está falando do corpo, e é engraçado que o conhecimento de Paulo aqui, né, a respeito dessas coisas de natureza
sei lá, de medicina, de conhecer do corpo, é extremamente limitado. Nós estamos falando de um texto há 2000 anos atrás. Mas de uma coisa ele tem certeza, que todas as partes do nosso corpo são imprescindíveis. São imprescindíveis. Eu tinha cachorro, era muito engraçado que antigamente a gente tinha hábito de cortar as orelhas do cachorro, né? Já vinha, né? Você comprava o filhote ou ganhava, alguém já cortava as orelhas e o rabo, né? E eu reparei isso porque eu tive cachorro de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. E eu reparava que todo cachorro com o rabo cortado corre torto. Vocês já repararam isso? Eu levava o cachorro para uns lugares assim, campo e tal, e botava o cachorro para correr. E o cachorro corre torto. Aí você fala, mas o rabo serve para alguma coisa? Não é só para espantar os mosquitos? Não, não. Tem uma função anatômica. Agora vamos pensar no nosso corpo, hein, irmãos? Nós, como corpo, somos imagem visível, homem e mulher juntos, imagem visível de quem Deus é. Todos os atributos de Deus foram traduzidos em coisas visíveis que foram distribuídas no homem e na mulher. Certo? Então, cada parte do nosso corpo expressa um atributo de Deus. Olha a riqueza disso. Agora, como pode nós, como uma parte, queremos ser superiores às demais? Ou como pode a gente, como uma parte, desprezar as outras? É aquela pergunta, né? Fala assim, olha, se eu te der R$1.000, você topa, você deixa eu dar um tiro no seu pé? Para arrancar um dedo? Aí a pessoa vira e fala o quê? Fala assim, posso escolher o dedo, né? Aí eu conversei com um cara que perdeu o dedinho num acidente, ele estava falando do tanto que isso comprometia a pisada dele. Eu falei, mas o dedinho? Achei que isso só servia para bater na quina à noite, a hora que você levanta para beber água sem acender a luz. E compromete. Tudo compromete, tudo tem uma função. Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que até mesmo as partes mais desonrosas são as que nós cobrimos com as nossas roupas e revestimos com especial honra. Então, como que nós vamos tratar um irmão que eventualmente é desonroso mesmo? Às vezes ele é feio, igual umas partes que a gente faz questão de manter dentro das roupas íntimas. Sabe? Ele serve só para trazer coisa fedida para o nosso meio. Mas como que a gente vai desprezar se ele é parte do corpo? Então, o propósito é justa operação de cada parte fazendo a sua responsabilidade e cooperando com a outra. Semana passada nós falamos, né? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, né? E o pé? O pé trabalha, o joelho, as articulações, tudo trabalha, meus irmãos. Então, cada um busque aí a sua vocação e trabalhe para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Aumento é numérico? Também. Também. Porque a igreja como organismo não faz sentido ela se tornar uma proposta institucional inflexível. A gente se tornar um grupo onde é um clube privativo e que a gente não quer mais ninguém. Então, até mesmo numericamente, a igreja cresce. Mas o principal é essa edificação em amor. E a gente está tão cheio de amor que aí a gente não precisa nem fazer força para crescer numericamente. A gente já transborda desse amor e as pessoas são abençoadas, tá? Verso 17, meus irmãos. Agora que Paulo faz um apelo, né, de modo a constranger a nós aqui, porque ele está escrevendo para a cidade de Éfeso, né, os efésios. E na cidade de Éfeso, a maior parte das pessoas são gentios, ou seja, são povos de natureza pagã, igual a gente era. Não são judeus de pedigree. Então o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, ó, e digo isto, testifico no Senhor, pois peso ainda, hein? Eu digo, mas eu testifico no Senhor, hein? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se você agora está em Cristo, você tem que ser diferente daqueles que não conhecem Cristo. Não tem como. E hoje que nós estamos vivendo um evangelho light, não há diferença na vida, talvez, da maioria das pessoas. Por isso que a gente já disse que existe hoje o evangélico não praticante. Literalmente o cara que não tem compromisso com as coisas. Ele vai no culto, ele dá as ofertas, mas ele não se compromete, ele não muda de vida.
Você tem dificuldade de pregar de Jesus para alguém? Então, se você tem essa dificuldade de pregar, é porque provavelmente você ainda não está se esforçando para andar da maneira digna para a qual nós fomos chamados. Isso significa o quê? Trabalhar de maneira a glorificar a Deus, tratar a família, os amigos ou os estranhos de maneira que glorifica a Deus. E aí não vão faltar oportunidades de você falar de Jesus para as pessoas. É muito importante isso, meus irmãos. Eu estava comentando esses dias, né, que eu comecei na academia, lá eu, Rafa e tal. Eu estava comentando com a Marília, né, do Elcio, irmã da Maísa, que eu estava falando para ela que eu fiquei assustado, fazia muitos anos que eu não ia numa academia, eu fiquei assustado com como hoje lá virou o lugar onde está todo mundo junto e ao mesmo tempo todo mundo sozinho. Porque as pessoas chegam e elas ligam o seu fone de ouvido e o lugar está tocando música, viu, gente? Mas cada um está no seu próprio universo. E eu fico assim, gente... E aí as pessoas vão passando e tem gente que entra mudo e sai calado e nem cumprimenta ninguém. E eu não sou popular igual o Rafael, assim, que pode sair candidato até vereador um dia, né? Que todo mundo cumprimenta. Mas, gente, como você pode estar num lugar e não interagir com as pessoas? É muito estranho. Mas é o que está acontecendo nos nossos dias. E eu estava falando isso para a Marina lá em casa. Eu falei assim, ó, eu acho que eu falei de Jesus nessa academia, nas últimas 3 semanas, mais do que eu falei de Jesus para pessoas desconhecidas no ano inteiro. E o que eu estava fazendo? Exercício. O que eu estava fazendo? É só isso que eu fui fazer lá. Mas as oportunidades estão lá. Oportunidades bobas, do tipo assim, eu vi você, alguém vem falar com você, eu vi você conversar com fulano. E aí, de repente, começa uma conversa. E aí fica 1 hora na esteira ali conversando. Uma bênção, né? Um exercício passa rápido. E são oportunidades que, se você está fechado para isso, você não vai viver. Então, cuidado, viu, gente? Nós precisamos viver de maneira diferente da maneira que a gente vivia. Aí não importa o que a gente estiver fazendo. As pessoas vão olhar para nós e elas serão atraídas. Elas vão vir perguntar, elas vão falar assim, olha, eu fiquei sabendo que você crê em alguma coisa, me explica aí. Aí não tem jeito, né, meu irmão? Se o cara já pediu para você pregar para ele, aí você prega. Agora, se você está aí pensando assim, não, eu preciso arrumar um horário na minha agenda para eu falar de Jesus para o meu chefe ou para o meu empregado, sinto muito. Provavelmente você não vai achar essa hora nunca. Então isso precisa ser parte da nossa vida, tá? Verso 18. O que mais? Os gentios, além de viver na vaidade do seu sentido, eles também estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então é desse jeito que o gentio vive. O gentio está entenebrecido do entendimento. O entendimento dele está em trevas, está escuro. Ele acha que está vendo tudo. Quem usa óculos sabe o que eu estou falando. Você só percebe que precisa de óculos quando você faz o exame. Não é verdade? Quando você vai ler um negócio que de repente o negócio agora não está batendo mais. É a coisa mais estranha. Porque você acha que está vendo tudo. Diz que problema de audição é a mesma coisa, né? Muitas pessoas vão perdendo a audição, eu conheço várias. Pessoas vão perdendo a audição, normal, com a idade, e aí a pessoa ficou 20 anos com a audição comprometida. Aí um dia ela vai lá, faz o teste de audiometria, recomendam para ela um aparelho, e ela põe um aparelho, ela não acostuma. Que ela fala assim, tá tudo barulhento demais. Não, na verdade é barulhento. É que a gente foi acostumando com esse silêncio, e depois a gente não acostuma mais com o barulho, né? Meus irmãos, agora nós estamos falando aqui de entendimento. Muitos de nós, quando vivíamos para nós mesmos, vamos deixando com que o negócio vá ficando escuro. E a gente começa a achar que a pouca luz que há na nossa capacidade de entender as coisas é luz suficiente. Então nós precisamos abandonar isso. Porque aqui diz que nós estamos separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do nosso coração. Essa dureza do nosso coração encerra aqui no verso 19 aquilo que eu falei para vocês que é a desculpa que nós damos. Diz lá, os quais, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução
para com avidez cometerem toda impureza. Então sabe qual que é o problema de quando a gente não está buscando essa unidade, de quando a gente está entenebrecido no entendimento e já começa a achar que isso é normal? A gente perde a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, então assim, a gente começa a achar depois, já que o negócio está todo em trevas, a gente começa a achar que a gente pode viver do jeito que a gente quer viver mesmo, que está tudo certo. A gente se entrega voluntariamente à dissolução. O que é dissolução, meus irmãos? É literalmente viver de acordo com uma forma que não é assim, é mais ou menos o que Deus quer. É o oposto daquilo que Deus quer explicitamente. Então, cuidado, nós precisamos olhar para o nosso coração, né? Porque senão o que vai acontecer? A gente se entrega à dissolução e acaba cometendo todo tipo de impureza. Toda vez que a gente fala de impureza, as pessoas sempre pensam, estamos falando dos pecados de natureza sexual? Meus irmãos, acredite, todos os pecados que escravizam o homem, eles começam na mesa, viu? Eles não começam na cama. Tanto que eu já vi muito crente que falava assim, um crente pode ir no motel, né? Aquelas perguntas bem básicas, né? E eu virava e falava assim, ué, mano, eu queria que só tivesse crente no motel. Aí o motel teria até uma boa razão para existir, né? Todo mundo lá com os motivos corretos e tal. Por que eu digo que os pecados ocorrem mais na mesa do que propriamente na cama? Porque na mesa é o lugar onde a gente deveria estar se dando de alimento uns para os outros. Mas a gente começa a chegar na mesa e querendo só comer, só se alimentar, dali um pouco a gente não tem compromisso com as outras pessoas, e isso é que gera em nós um entendimento tão equivocado, mas tão equivocado, que a gente abre as brechas para que a gente viva em razão dos nossos próprios desejos em todas as outras áreas da vida. Lembra que eu falei que a comunhão é a cura para todas as coisas? É isso. O que é o adultério, meus irmãos? Falar, o adultério é alguém lá e ter uma relação com uma pessoa fora do casamento? É muito pior do que isso. É muito pior, porque tem muitas pessoas que podem não ter tido relações sexuais mesmo, de fato, com outra pessoa, e ainda assim estar aprisionado pelo adultério. Porque sentimentalmente, essa pessoa já está conectada em outras pessoas. Tem casamento que caiu em adultério, que teve consumação de ato, que foi mais fácil de consertar do que uns que não teve, onde havia apenas envolvimento emocional. Agora, onde que a gente cura as nossas emoções? Na mesa, na comunhão. É o lugar onde a gente rasga o nosso coração, onde a gente fala das nossas angústias, da nossa dor. Aí a gente perde a comunhão entre os irmãos, depois a gente perde a comunhão na mesa da nossa casa, dali um pouco a gente não conversa mais com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, e dali um pouco, meus irmãos, é cada um vivendo segundo o seu próprio interesse. Então, que Deus nos dê graça para que a gente não siga por esse caminho. Ser de Deus exige de nós postura, para que a gente viva de maneira coerente com o chamado que nós recebemos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por podermos fazer essa reflexão à luz da sua palavra, que o Senhor pese a sua mão sobre nós, no sentido de como nós podemos viver de maneira mais coerente, de maneira mais graciosa, sem ter uma aparência de religiosidade que não traduz uma essência real de quem o Senhor é em nós e de quem nós deveríamos estar sendo na vida uns dos outros. Que o seu Espírito fale com a gente, Pai. Que possamos usufruir dessa unidade do Espírito que é o propósito do Senhor através da nossa vida na igreja, para que possamos crescer mesmo, para que nós possamos ser abençoados e possamos também sermos abençoadores. Em nome de Jesus, Senhor. Se há ainda coisas na nossa vida que nos lembram o velho homem, que o seu Espírito grite em nós, para que nós possamos agora mudar, sermos mais parecidos com o teu Filho Jesus a cada dia, de modo que as pessoas sejam atraídas pela obra que o Senhor está fazendo em nós, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.